Seja muito bem-vindo ao nosso curso que é completo, é um curso preparatório para o exame Network Plus. Esse curso que é para preparar você para o certificado, para a prova do certificado, que é da organização CompTIA, uma das organizações mais conhecidas mundialmente. Então vamos começar. Hoje nós estamos na aula 2 do módulo 1. Vamos falar sobre topologias de redes físicas. O que é uma topologia? Topologia é um mapa, é um esqueleto, tá? Que define as características de uma rede. As localizações de cada computador, de cada servidor, os arranjos. É utilizada para você planejar como que vai ser a implementação, a implantação da rede, tá bem? Na sua casa, no seu escritório, na empresa, tá bem? Vamos falar sobre topologias bus, star, ring, mesh, point-to-point e hybrid, tá bem? Vamos entender o que cada uma dessas topologias representam, tá bem? Começando aqui pela topologia bus, topologia ônibus. Por que ela é uma topologia bus? Porque ela tem só um barramento. Esse barramento, esse cabo, ele fornece conexão para cada dispositivo. Então, para esse computador, para esse servidor, todos eles, todos os dados, toda a conexão, informação passa pelo barramento. Tá bem? Então, a impressora aqui também recebe. Todos os dispositivos ligados à rede é ligado a um único cabo. Todos os computadores veem a informação sendo transmitida pelo cabo. Isso não é bom. Só a informação, né, na verdade, ela só é endereçada para um computador. Não é uma topologia que é muito recomendada, depende, né, é óbvio, das condições. Mas ela é fácil, a instalação é fácil, né, de ser feita, não é cara. Esses são os pontos positivos dela. Mas os pontos negativos é que é difícil identificar e resolver problemas, fazer o conhecido troubleshooting. Você vai ouvir muito essa palavra durante o nosso curso. É difícil de realizar mudanças, né? Porque ela não tem tolerância à falha. Então, todos os dispositivos estão conectados a esse cabo, o que torna uma rede que não é fault tolerant, né? Então, tipo, ela não tem a tolerância à falha. Falhou o cabo ali, acabou a conexão para todo o departamento, tá bem? Então, é uma topologia fácil, vamos passar logo para a seguinte, que é a topologia star. Topologia star, ela tem esse formato de estrela, né? Você pode ver que todos os computadores estão conectados a um dispositivo central. Computadores, servidores, workstation, impressora, todos estão conectados aqui a um roteador central, que pode ser uma conexão física ou uma conexão por cabo, né? Tá aí o ponto central, um hub, um switch, um route e todos eles estão conectados de forma individual, ou por cabo ou wireless. Isso é um ponto positivo, porque se ocorre alguma falha, somente aquele dispositivo, somente aquele segmento vai ser afetado. Tem mais tolerância à falha. É fácil de identificar problemas, né? Então, troubleshooting acaba sendo muito mais fácil. Eu consigo entender. Se falhou ali, por exemplo, o segmento de redes de RH, por exemplo. Só o RH que está sem conexão. Então, eu consigo saber que o problema está ali, dali para frente. De repente, o cabo pode ter avariado. O cabo de rede que leva a internet para o segmento do RH falhou, tá bem? A entrada, enfim. Então fica mais escalável. Se eu quero conectar um novo dispositivo, eu simplesmente vou ali no roteador e conecto diretamente e já tenho muito mais fácil um novo departamento, um novo segmento, tá bem? Os pontos negativos é que é mais caro, tem mais cabos, tem mais dispositivos, então acaba sendo um pouquinho mais caro. E tem apenas um ponto de falha. Então, se o roteador aqui central, se ele falhar, toda a rede vai ser afetada. Vamos passar agora para a topologia anel, topologia ring. É uma topologia que os dispositivos são conectados a dois outros dispositivos. Unidirecionalmente, pode ser só em uma direção, para a esquerda ou para a direita, ou bidirecionalmente, tá bem? Então, se eu quero chegar aqui à impressora, se eu estou nesse
host aqui, eu quero chegar na impressora, eu tenho que passar inevitavelmente por esses outros dois, ou esses dois dispositivos. Ela tem essa conexão em formato circular, né? Fecha um anel, onde cada dispositivo se conecta diretamente a outros dois, como eu disse, unidirecional ou bidirecional. Os dados circulam ali por todos os dispositivos até chegar no destino. Então, uma falha pode interromper toda a rede, né? Menos que haja mecanismo de redundância. Mas aí é outra coisa que acaba sendo um pouco mais complexa. Então, é cara devido aos cabos também, é difícil de reconfigurar em caso falha e não tem tolerância, porque se ela for unidirecional, por exemplo, se falha um dos dispositivos, então os outros que continuam a funcionar corretamente vão ser prejudicados, tá bem? Essa topologia ela é bem fácil de perceber o quanto ela não é muito utilizada, porém a gente vai ver que sim, tem utilização para ela também. Vamos falar agora de topologia mesh, em português topologia em malha. Então, se você for ver essa topologia, qual a diferença dela? Ela tem várias rotas para o mesmo destino. Ela oferece mais rotas. Então, pensa numa estrada. Se você quer chegar do ponto A ao ponto B e uma estrada fecha, as nossas estradas são assim, né? Geralmente tem mais de uma forma de você chegar no mesmo destino. Às vezes um pouco mais longe, às vezes um pouco mais perigoso, vamos supor, ou uma estrada tenha pedágio, outra seja sem pedágio, mas é mais longe, enfim. É essa forma que a topologia mesh oferece, né? Então ela é uma topologia que cada dispositivo, que a gente chama também, você vai ouvir muito esse termo nó ou node em inglês, né? Lá, cada nó está conectado ao outro dispositivo indiretamente ou diretamente, mas tem uma conexão de todos entre si. Quais são as vantagens? A alta tolerância a falhas. Então, como eu disse, você consegue chegar do ponto A ao ponto B utilizando várias rotas alternativas. Escalabilidade. Então, data centers utilizam muito esse tipo de topologia. Tá? Então, banco de dados, todo tipo de aplicações que não pode ter downtime, né? Não pode ficar desligado por muito tempo, né? No máximo 0,01%, vamos supor, do tempo, e utilizam essa topologia, porque ela oferece várias rotas. As desvantagens é um custo alto, então você tem que ver se o seu planejamento, se o seu budget te permite. A complexidade, então quanto mais dispositivos, mais complexo, mais difícil a configuração, o troubleshooting. Hoje em dia utiliza muito uma rede híbrida. Nós vamos falar já sobre ela. Ou uma mesh parcial, tá bem? Vamos falar um pouquinho sobre topologia point to point, que é a topologia ponto a ponto. Então, essa é uma topologia em que eu ligo um dispositivo a outro diretamente, tá? Por exemplo, aqui, utilizando o roteador 1, eu tenho conexão com o roteador 0 e vice-versa, através de uma conexão serial. A conexão serial ela é amplamente usada em telecomunicações. Então, empresas de telecomunicações, de fornecedoras de internet, de telefonia, por exemplo, utilizam muito a conexão serial, tá? Em distâncias maiores, né? Então, para Wide Area Network, para WAN, é utilizada a conexão serial e uma conexão ponto a ponto. Aqui temos uma conexão ponto a ponto do PC4 para o PC5 utilizando o cabo Ethernet, né? Ou wireless. Essa conexão não necessariamente precisa ser através de um cabo, pode ser também. Quando a gente fala em topologia, a gente coloca aqui essa conexão entre o PCA e o PC4 e o PC5, não necessariamente tem que ser com fio, também pode ser sem fio. Em seguida, temos o PC6 ligado ao switch 4, também com o cabo, tá? Diretamente ligado ao hub ou switch, ou roteador, enfim. É uma conexão direta entre dois dispositivos, roteadores, switches, através de um caminho apenas. Quais são as vantagens? Simples, né? Alta performance, porque é direto.
baixa latência, então não tem interferências no meio, então não tem atrasos, consequentemente. E é segura, também não tem outros dispositivos, então se mantém segura, tá bem? Fácil de manter, né? Então a manutenção, como é somente 2 dispositivos, fica mais fácil a manutenção. As desvantagens é essa, não é escalável, tá bem? A não ser que eu faça uma point to multipoint, que ela abordar em seguida. E a redundância, ela é limitada. Se um dos dispositivos falha, falhou toda a rede, que numa topologia point to multipoint não tem muita redundância. Custo alto para longas distâncias. Então, como eu disse, para uma rede WAN, né, que é uma rede de área extensa, o cabo serial, a conexão serial, ela tem um custo alto. Vamos falar um pouco agora de topologia point to multipoint, é muito semelhante, como você pode notar. A diferença é que é para muitos pontos. Então, temos aqui o roteador 11, que é o nó central, no qual ele tem conexão com o roteador 12, o roteador 13 e o roteador 14 através de uma conexão serial, tá bem? Em campos de faculdade, geralmente é utilizado isso, também essa conexão. Então eu tenho aqui um edifício central no qual ele fornece conexão para outros edifícios. Então é isso, ela permite a comunicação entre o ponto central e múltiplos pontos. As vantagens, que é o que você mais tem que se atentar na prova para certificação, são as vantagens e as desvantagens de cada topologia. É a eficiência dos recursos, então eu consigo utilizar de forma otimizada os recursos para cada a largura de banda. Tem a facilidade de expansão, basta conectar diretamente a um ponto central, outro ponto, e já tenho conexão direta. O custo acaba por ser reduzido, né? Porém, todos esses pontos são vantagens, mas também tem a desvantagem, também tem um custo alto, também acaba por ter no caso se for uma WAN, se for uma rede de área extensa, também vai ter um custo alto, é claro, por outro lado, devido à conexão serial. E tem uma dependência do ponto central. Então, se tiver algum tipo de problema no ponto central, acaba por não ter tolerância à falha. Então, a largura da banda também acaba por ser limitada, porque fica limitado um pouco para cada dispositivo que faz parte da rede. E às vezes há um pouquinho de conflito, né? Então, um dispositivo pede comunicação ao mesmo tempo que o outro. O gerenciamento de rede é um pouco mais complexo nesse caso. Então, por último, vamos falar sobre topologia híbrida. Topologia híbrida, como você pode ver, ela mistura vários tipos de topologia. Aqui, por exemplo, temos um pouquinho de topologia estrela, desse lado aqui também, outra topologia estrela aqui também, um pouquinho de topologia mesh, como você pode ver, aqui um pouco de topologia anel e ao mesmo tempo aqui mesh, porque tem várias rotas, topologia point to point aqui. Então, se eu preciso de mais segurança nesse computador, no PC13, por exemplo, preciso de mais segurança, preciso de menos complexidade, tá bem? E elas duas são conectadas com um roteador. Então, a topologia híbrida acaba por ser a mais utilizada hoje em dia pelas empresas, grandes corporações, por causa das suas vantagens. Então, ela combina, como eu disse, duas ou mais topologias. Então, barramento, estrela, anel, são várias topologias que você pode utilizar na topologia híbrida de acordo com a sua necessidade. Então ela tem essa flexibilidade de você poder combinar topologias diferentes numa única. A escalabilidade, então é fácil, você pode escalar da maneira que você pretender, de acordo com a sua necessidade. Tem confiabilidade, porque tem tolerância à falha. Uma falha em algum dispositivo não vai afetar a rede por completo. O desempenho acaba por ser otimizado, porque pelos mesmos motivos. Eu posso priorizar segurança, velocidade, de acordo com a necessidade que eu tenho para cada dispositivo. Tem também os contras, a complexidade.
mais difícil de projetar, de implementar, de gerenciar. Preciso de mais pessoas, também preciso de mais organização, mais tempo, mais recursos. Então, o custo também acaba sendo mais elevado, tá? Exige mais equipamentos. E a manutenção acaba sendo uma coisa só, né? Manutenção é complicada. Então, se falha, é mais difícil identificar o problema, é mais difícil fazer o troubleshooting, exige mais um orçamento maior, exige mais pessoas, mais tempo, enfim. Acaba por ser um pouco mais caro também e mais complexo. Então é isso, basicamente. Hoje falamos sobre topologias, alguns tipos de topologias, e então te vejo na próxima aula.